Olá pessoal, meu nome é Felipe Marques, eu sou fisioterapeuta, especialista em ortopedia e traumatologia e hoje eu queria conversar com vocês sobre como definir o tema do TCC de vocês, tá? Todo aluno é obrigado a fazer TCC, então querendo ou não você vai ser obrigado a passar por isso, tá? E a primeira dica que eu posso dar para vocês com relação a TCC é escolham o assunto, tá? Esquece título, esquece todo o resto. A primeira coisa que você tem que fazer é definir o assunto, tá? Definido o assunto, qual que é a dica que eu posso dar para o desenho desse estudo para a gente poder fazer? Você definiu um assunto. Como é que eu defino um assunto? Primeira dica, defina um assunto baseado na especialidade que você quer seguir. Putz, mas eu não faço nem ideia do que eu quero ser, então aí nós vamos ter um problema, tá? Precisa voltar um pouco mais atrás e tentar estudar as especialidades, tá? Entre as, vou falar três principais aí, ortopedia, respiratória, neurologia, por exemplo, e aí você vai tentar escolher dentro dessas especialidades o que você vai querer seguir, tá? Definido isso, entre essas três, por exemplo, o que você quer seguir, você definiu um assunto. Eu quero falar de ortopedia, tá? Baseado nisso, você vai pensar no seu futuro, tá? Então, assim, você vai querer se especializar em ortopedia? Ou você prefere neuro? Ou você prefere respiratória? Ou você prefere esporte? Ou você prefere emergência? Ou você prefere saúde da mulher? Você vai definir, em cima disso, qual é a área que você vai querer seguir. Por quê? Qual é o objetivo de você perder um tempo muito grande fazendo um TCC de respiratória se você vai trabalhar com ortopedia? Apesar de ser importante você saber das duas, mas perde um pouco do sentido você se aprofundar numa coisa que você não vai seguir, tá? Então definam isso primeiro, o assunto, tá? Definido o assunto e a especialidade baseado em futuro, tá? Você vai trabalhar em clínica de ortopedia, é o que você quer fazer. Não, você vai trabalhar em hospital na UTI, é o que você quer fazer. Então você definiu isso e pensando no futuro, você vai pensar no seu trabalho, tá? Em que tipo de trabalho você vai querer seguir. Pensando nisso, na área de atuação pretendida do que você vai querer seguir, a gente vai tentar fazer uma pergunta, tá? Uma pergunta, vou falar na minha área da ortopedia, uma pergunta. Eu quero saber quais são as melhores técnicas para tratar protocolo acelerado de paciente em esporte. Vou definir qual esporte? Não, eu quero saber, eu quero trabalhar com fisioterapia esportiva e eu quero saber como é que eu posso fazer para fazer com que os pacientes se recuperem mais rápido. Tá? Essa é uma pergunta. Então, definida a pergunta, eu quero saber como eu posso fazer, que tipo de atuação eu posso ter para fazer o paciente se recuperar mais rápido. Isso é uma pergunta. Tá? Aí eu vou definir o tema. Tá? Baseado nesta pergunta, eu vou definir o meu tema. Então, meu tema vai ser sobre fisioterapia esportiva. Beleza. Meu tema vai ser protocolo acelerado em fisioterapia esportiva. Beleza. Esse é meu título? O título do meu trabalho é a última coisa que eu vou fazer. Às vezes, a gente define o título do trabalho depois que o trabalho já está pronto. Tá? Você fez o trabalho inteiro, aí você define o título. É mais importante definir tema, assunto e pergunta a ser respondida, que é o seu objetivo, tá? Do que você definir título, do que você especificar título agora. Tá? Se você é um cara que já tem o seu título do seu trabalho pronto, cara, você é um puta sortudo, porque realmente é uma coisa bastante difícil definir título. Tá? E aí, baseado nisso, tendo o tema, a gente vai desenhar o nosso estudo. Tá? Como é que é o nosso estudo? A gente tem um tema. Então você pode escrever lá, tema, beleza. Baseado nesse tema, eu tenho uma pergunta. Uma pergunta a responder, beleza. E aí agora, como você vai responder essa pergunta? Tá? Então, usando o meu exemplo aqui, como é que eu vou responder essa pergunta? Eu vou fazer um levantamento de todos os protocolos acelerados de trabalho que já existem. Então, eu vou pegar todos os trabalhos que falam de fisioterapia esportiva, vou tentar e vou refinar todos eles que falam sobre protocolos acelerados, e aí eu vou definir quais deles eu vou escolher para poder aprofundar a minha pesquisa. Tá? Uma dica nesse momento parte um negócio que eu chamo de desafio. E esse desafio é o que vai fazer a evolução do seu trabalho funcionar. Qual é o desafio? Olha, eu sempre fui corajoso, vamos dizer assim, né? E nunca tive preocupação em encarar desafio. Só que muitas vezes a gente tem que definir que o TCC não é a única coisa que você vai fazer, né, no último ano da faculdade, entre o penúltimo e o último ano da faculdade. Tem muito mais coisas para fazer e o TCC é só uma delas. E não é a mais importante, porque não adianta nada TCC se você reprovar em alguma matéria. Tá? Então, escolher um desafio muito difícil nessa fase não é uma ideia muito inteligente.
tá? E é por isso que a maioria dos TCCs são revisões bibliográficas, tá? E aí eu digo para vocês o seguinte, a revisão bibliográfica de algum assunto ou tema, ela é simplesmente o primeiro passo de uma pesquisa muito maior. Tá? Então o que acontece? O que eu usei, por exemplo, vou usar o meu exemplo. Eu fiz um projeto de TCC baseado numa coisa que eu queria seguir mais para frente. Que eu pesquisei por muito mais tempo depois da faculdade. Que foi minha tese depois, inclusive. Tá? Então o que a gente precisa fazer quando a gente faz um TCC? Pense que o TCC é a primeira fase de uma pesquisa. É a primeira fase de uma coisa que você vai defender e que você vai dar seguimento depois. Para pós-graduação, mestrado, doutorado, o que você quiser fazer, pesquisa de campo e tudo mais. Tá? Então você define um tema. Desse tema sai o título do seu TCC, que é uma baita revisão de literatura, tá? Que não é uma coisa fácil, nem rápida, nem simples de fazer. Baseado nisso, você consegue fazer uma revisão de tudo que você vai aplicar e consegue conhecer muito bem esse tema. A partir disso, numa segunda fase, numa pós-graduação, você pode aplicar isso que você aprendeu durante o seu TCC. Tá? Então uma dica, não escolham desafios muito complicados, nem temas muito difíceis, nem coisas muito complexas para se fazer nesse primeiro momento. Você quer escolher um tema revolucionário? É legal? É, se você tem confiança e tem capacidade de ir atrás disso, tem alguém que vai te ajudar, alguém que vai te dar seguimento, é show de bola, tá? Da mesma forma, não escolhe um tema manjado, né? Não vamos falar de ligamento cruzado anterior, que tem milhares de coisas, porque teu tema vai ser completamente irrelevante. Então, para você fazer uma pesquisa em cima disso, a não ser que você tenha descoberto alguma coisa que ninguém nunca viu na vida, e para determinados temas isso é meio complicado, é bobagem você perder tempo com coisas que já são manjadas, tá? Isso é atitude de preguiçoso, tá? Então, escolha um tema bacana, pode até ser o tema da moda, não tem problema nenhum, mas pense sempre que esse pode ser um tema para o qual você vai se direcionar. Então, se você vai escolher alguma coisa relacionada a esporte, porque você quer trabalhar com esporte, legal. Se você vai escolher alguma coisa que você vai querer trabalhar dentro do hospital, legal. Se você vai definir alguma reabilitação para neurologia e você vai trabalhar com neurologia, legal. Entendeu? Se você quer reabilitar reumatologia e ortopedia, legal. Se você quer pesquisar os temas de emergência, e aí eu recomendo porque eu gosto, mas é simplesmente uma coisa pessoal, vá em frente, mas tome cuidado de saber que existem temas que são mais difíceis de se fazer e que existem temas que são mais complexos de você achar coisas para fazer e que vão dar mais trabalho para fazer, beleza? Então, defina um tema que esteja entre os fogos de artifício da novidade e o tema, e longe do tema manjado também. Dentro, no meio dessa linha, tá? É o lugar mais seguro a se estar nessa primeira fase, sempre lembrando do objetivo de seguir em cima de alguma coisa que você pretende seguir, que você pretende dar seguimento. Beleza? Galerinha, no link aí tem a inscrição do grupo de WhatsApp pra gente participar das aulas. As aulas acontecem sempre aos finais de semana, normalmente à noite, tá? A gente marca sempre as aulas por lá. Beleza? Então, curte o vídeo pra nós, se inscreve lá nessa playlist e um abraço e até o próximo